Bom, pessoal, a estratégia número 1 é produzir uma newsletter semanal para o público de interesse, para os seus assessorados. Eu já fiz um vídeo aqui sobre nicho e subnicho e eu vou voltar nisso. Por exemplo, você quer ser um assessor de médicos, mas para isso, medicina seria seu nicho e o subnicho seria endocrinologia e qualquer outra especialidade médica. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando você escolhe o nicho e subnicho, fica muito mais fácil você conseguir um mailing, ou seja, uma lista de contatos de possíveis assessorados. Uma forma muito interessante, talvez uma das formas mais eficazes de conseguir uma lista dessas é ministrar uma palestra gratuita sobre assessoria de comunicação para os seus assessorados e um conselho. Você vai no conselho de medicina e vai dizer: eu quero ministrar uma palestra para médicos endocrinologistas sobre assessoria de comunicação e marketing para esses médicos. E aí, quando você finaliza a palestra, você pergunta para eles: querem receber mais conteúdos como este? Deixem seu e-mail e seu telefone que eu vou mandar para vocês esses conteúdos. Então, a segunda grande estratégia é você ofertar conteúdo nessas newsletters, conteúdo de resolução de problema do seu assessorado. Então, vamos supor que você esteja trabalhando com o nicho medicina e o subnicho endocrinologia. Um dos grandes problemas dos médicos é fazer com que os pacientes façam retornos regulares, principalmente pacientes particulares. Por quê? Porque o retorno, ele é considerado também uma consulta. Então, é muito mais difícil que a pessoa desprenda R$1.000 de 3 em 3 meses. Então, muitas vezes, esse paciente posterga o retorno. Então, você pode combinar com seu assessorado conteúdos para motivar conteúdos de resultados de pessoas que fizeram o retorno de 3 em 3 meses, como é o correto, e pessoas que deixaram de fazer esse retorno, preferiram postergar, e a diferença desses dois resultados. Você pode comentar que isso é uma das grandes possibilidades, ou seja, você vai fazer uma redação nessas newsletters, ou seja, uma copy, que na verdade é uma redação publicitária para o marketing digital, uma redação de conteúdo para o marketing digital, analisando ou buscando resolver os problemas do seu assessorado. Assim, é muito mais provável que ele compreenda que você tem um valor, tá gerando um valor para ele, e que você possa sim ser um assessor de comunicação 7 estrelas para ele, tá bom? E aqui a gente usou o termo mailing, né? Ontem eu usei o termo mailing, mas o correto é usar leads, porque realmente esses assessorados, essa lista de e-mails que você obtém nos conselhos é uma lista de potenciais clientes de assessoria de comunicação. Você conhece o modelo de funil de vendas? Não? Então você precisa prestar atenção nesse vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte: quando você está trabalhando com assessoria de comunicação, você deve levar em consideração o processo para assinatura do contrato de assessoria. E eu gosto muito de usar o modelo do funil de vendas 7 estrelas. Então, eu começo com a prospecção de clientes, que na verdade, eu uso muitos conselhos regionais para poder captar esse mailing ou esses leads, que são os dados desse possível assessorado. E é um momento de aprendizado e de descoberta, tanto meu sobre quem pode ser meu assessorado, como dos meus assessorados sobre mim. Por isso eu gosto de usar a newsletters, que eu já falei nos vídeos anteriores. Nos momentos anteriores aqui eu já falei sobre as newsletters. Depois, é preciso reconhecer o problema. A segunda fase do funil de vendas é a fase do reconhecimento de problemas. Então, eu começo a apresentar para o meu assessorado as possíveis soluções para os problemas que ele tem enfrentado de comunicação.
O terceiro grande momento é o momento em que ele vai considerar que eu tenho uma oferta que soluciona realmente o problema dele. Só que ele vai começar a fazer uma investigação sobre a concorrência. Por isso é muito importante que eu mantenha uma frequência. Ou seja, eu tenho que manter uma frequência de contato com esse assessorado para que ele realmente perceba que eu tenho um conteúdo que é solução para o problema de comunicação dele. Ele vai me considerar entre vários concorrentes e aí por isso eu tenho que apresentar sempre os meus diferenciais e aquilo que de fato eu consigo ofertar de forma 7 estrelas, melhorando sempre a experiência dele com os contratos de assessoria de comunicação, com os serviços e produtos de assessoria de comunicação que eu forneço. E o último movimento é o movimento de decisão de compra. Quando eu tenho um funil de vendas em assessoria de comunicação, eu tenho que entender que essa pessoa passou por 3 etapas antes de chegar na decisão de compra. Quando ela chega lá, eu preciso ofertar alguma coisa exclusiva, personalizada. Eu preciso fazer um contato personalizado com essa pessoa, seja uma reunião para eu fazer um briefing presencial com essa pessoa ou até uma promoção de vendas especial para aquele assessorado fechar o contrato comigo. Uma quarta estratégia é utilizar a matriz BCG nos seus assessorados, nos seus assessorados. Por quê? Eu gosto muito de usar o método da matriz BCG para alcançar uma assessoria de comunicação 7 estrelas. E vou te explicar por quê. Esse método surgiu na década de 70, né, pelo professor Bruce Henderson. O Bruce Henderson, ele criou esse método para avaliar como o desempenho de produtos de uma marca como os produtos de uma marca estão desempenhando. Então você vai imaginar um plano cartesiano, não é, no eixo Y e no eixo X. Esse plano cartesiano, na verdade, é sobre quais são os produtos e como eles estão rendendo no mercado. O primeiro quadrante, o quadrante daqui de cima, a gente vai imaginar uma estrela. Do lado, eu vou imaginar um questionamento, uma dúvida. Embaixo, eu vou imaginar uma vaca leiteira. E, por último, um abacaxi. Mas o que significa isso, Núbia? Clientes, como eu analiso meus clientes? Clientes estrelas são clientes que me dão muito retorno e que sempre estão comigo dando bastante retorno. Os clientes potenciais, aqueles clientes que ainda não fecharam comigo, mas que eu imagino que podem me dar um grande retorno, eu coloco nesse quadrante do questionamento. Os clientes ou os assessorados vaca leiteira são aqueles assessorados que sempre me dão o mesmo tipo de retorno e de rendimento e com quem eu tenho um contato perene, porém não me apresenta altos rendimentos nem diminui os rendimentos. Ele é uma vaca leiteira, ele tem uma produção mediana ou um resultado para mim financeiro mediano. E por último estão os clientes ou assessorados abacaxis. Quem são esses assessorados abacaxis? São aqueles assessorados que muitas vezes já foram potenciais, já viraram estrelas, já passaram pela fase de vaquinha leiteira, mas que hoje só dão problema. E aí, assessor 7 estrelas, você precisa finalizar esse tipo de contrato com esse cliente para que você cresça e para que o seu assessorado também cresça. Use inbound marketing para ser um assessor de comunicação 7 estrelas. Por que eu falo do inbound marketing? Na verdade, é uma estratégia de produção de conteúdo direcionada para atrair assessorados de comunicação para você, assessor 7 estrelas. O que eu tô querendo dizer com isso? Você precisa criar perfis de rede social profissionais com conteúdo para atender o seu nicho e o seu subnicho. Ou seja, as pessoas que procuram por assessoria de comunicação para médicos precisam descobrir ou chegar ao seu conteúdo. Como que elas vão fazer isso? Você vai começar a produzir redes sociais, seja Facebook, LinkedIn, Twitter, todas as redes sociais, você vai produzir conteúdo para quê? Para esse assessorado que você pretende alcançar. Com isso você vai atrair
potenciais clientes, que na verdade a gente chama de leads, pessoas que vão deixar o e-mail e você vai conseguir passar para elas uma newsletters com solução de problemas de comunicação. Quando você faz isso, é muito provável que as pessoas queiram comprar a sua solução de comunicação, né? Então você vende solução de comunicação e fazendo isso você acaba criando uma fidelização, produzindo conteúdo ou usando inbound marketing para atrair o seu assessorado. Na verdade, você vai fidelizar esse assessorado e fazer com que aquele famoso boca a boca seja de fato a sua grande propaganda, mais um boca a boca virtual que hoje pode alcançar milhares de pessoas, milhares de assessorados das redes pessoais, das pessoas que já estão dispostas a fechar um contrato de assessoria com você. Depois, feito isso, é muito importante sempre fazer uma análise dos seus resultados e ver se essa estratégia realmente está te ajudando a chegar a ser um assessor 7 estrelas. Um beijo, fica com Deus. E se você ainda não descobriu o meu canal no YouTube, eu preciso que você assine o canal do YouTube. Se você gostou dessas 5 estratégias para atrair mais assessorados, eu posso te mandar esse material por e-mail. Basta você deixar o seu e-mail aqui ou mandar ele para o meu direct, que eu vou mandar o material para atrair assessorados de comunicação para você e vou ficar muito feliz em colaborar com você, tá bom? E se você tem mais alguma ideia de tema para esse projeto, por favor, também deixe aqui nos comentários ou mande no meu direct. E obrigada por estar comigo no projeto Você, Assessor de Comunicação 7 estrelas.